turminha do sexto ano, tudo bem? Na videoaula de hoje nós iremos corrigir algumas atividades do nosso livro de História. Atividades referente ao capítulo 2 da unidade 2, o capítulo onde nós estudamos sobre os povos fenícios, hebreus e persas. Então peguem o livro de vocês e acompanhem a correção, ok? Turminha, então vamos lá. Agora com o livro em mãos, vamos iniciar a correção das atividades referente às páginas 179, 181, 184 e 185. E assim concluirmos os nossos estudos sobre os povos fenícios, hebreus e persas, tá? Capítulo 2 da unidade 2. Vamos iniciar com a correção das atividades da página 179. Na verdade, iniciar na página 178, né, com a leitura do texto. Após a leitura do texto, responder essas duas perguntas. Agora nós iremos corrigi-las. A número 1. Quais características dos fenícios são destacadas pelo autor do texto? Nós sabemos que os fenícios apresentaram grandes, né, destacaram-se em diversas áreas aí. De acordo com o texto, nós podemos destacar que eles eram exploradores, colonizadores, comerciantes e também combatentes, ok? Número 2. De todas as contribuições fenícias, qual é a de maior importância para a sociedade ocidental? Sabemos também que os povos fenícios tiveram aí fortes contribuições, né, nas primeiras civilizações. Porém, a de maior impacto foi o alfabeto fenício, né? Na verdade, uma simplificação de um alfabeto já existente, né? Um alfabeto grego, porém um alfabeto que possuía muitos símbolos, o que dificultava muito a memorização. Então, os povos fenícios fizeram o quê? Simplificaram, diminuíram a quantidade de letras, né? Colocaram também o som em cada símbolo, fazendo aí o alfabeto fonético, ok? Então, sem dúvida alguma, a criação do alfabeto fenício. E assim a gente conclui a correção das atividades aí da página 179. Vamos então para a página 181, onde fala um pouquinho, né, da cultura judaica, do povo judeu. Também com o texto para ser lido antes. No texto tem algumas palavrinhas destacadas, as quais nós iremos agora encaixá-las aqui, onde nós vamos aprender ainda mais, um pouco mais, sobre a religião aqui judaica, ok? Número 1, então, página 181. O texto apresenta um panorama da presença feminina no judaísmo. Nele foram citadas características importantes para a religião. Para facilitar a compreensão do texto e da religião judaica, após a leitura, relacione as palavras em destaque com os seus significados. As respostas estão aí do lado, né, para a gente poder estar encaixando no livro aí, nessa linha que tem aí. Livro que compreende as leis judaicas, como que ele é conhecido? É o Torá. Local de culto onde os judeus se reúnem para orar e ler as escrituras, sinagoga. Cantor ou cantora, litúrgico ou litúrgica, né? Liturgia são os ofícios religiosos ou uma celebração religiosa, chamado de Shazam. Ramo do judaísmo caracterizado pela defesa dos rituais e das tradições mais conservadoras em sua forma original, como está nas escrituras. Judaísmo ortodoxo. Confirmação da menina que passou a ser membro da congregação. A cerimônia ocorre no primeiro sábado após o seu 12º aniversário. Bat mitzvah, ok? Bat mitzvah. Título usado para nomear a pessoa que ensina e aplica os ensinamentos do judaísmo, rabino ou rabina. Confirmação do menino que passou a ser membro da congregação. A cerimônia ocorre no primeiro sábado após o seu 13º aniversário. Bar mitzvah. E assim a gente conclui as atividades da página 181.
Agora nós iremos para a página 184. Número 1. Relacione as colunas sobre a história do povo fenício. Nós estamos aí com a resposta já, tá? Então, considerada uma das principais contribuições dos fenícios para a cultura ocidental. Nós até acabamos de falar agora há pouco, né? O alfabeto, lá, a letra A, alfabeto. A letra B, a denominação dada aos núcleos de pessoas com autonomia administrativa e política. Falamos muito nisso também em nossas aulas, né, turminha? Cidade, estado, cidades com autonomia, com independência administrativa, né? Letra C, principal atividade dos fenícios, a navegação, né? Eles foram os principais influenciadores aí nas navegações marítimas, né? Construíram muitos barcos, comercializaram muitos barcos também. Letra D, atual país localizado na região onde era a Fenícia, Líbano, né? Hoje localiza-se o Líbano. Letra E, o pigmento púrpura era um dos principais produtos comercializados pelos fenícios e era extraída de um molusco, né? Lá no mar, eles viram uma substância, né? E venderam muito, enriqueceram muito com essa substância. Letra F, uma das cidades-estados fenícias. Entre as opções aí, nós temos o Garate, tá bem? Letra G, forma de poder dos fenícios. Então, nós temos aí a talassocracia, beleza? Então, assim a gente vai para o número 2. Explique com suas palavras o significado da frase. Os fenícios ensinaram a humanidade a escrever. Então, de acordo com suas palavras, vou dar aqui uma ideia, né? Vocês vão colocar a referência da criação do alfabeto fenício, né? Aquele que foi mais simplificado, o que facilitou muito a comunicação aí entre a sociedade, tá bom? Então, com as suas palavras, coloquem a referência com a criação do alfabeto. Número 3. Quem foi Ciro? Qual sua relação com o povo hebreu? Então, Ciro foi o primeiro governante do Império Persa. Após seus exércitos terem dominado a Babilônia, né, Ciro permitiu que os hebreus retornassem para a Palestina, encerrando o chamado cativeiro da Babilônia, né, onde eles foram escravizados por muitos e muitos anos, tá? Então, ele marcou aí essa passagem aí, tá bom? Número 4. Para o zoroatrismo, o dualismo era uma ideia central da religião, né? O bem e o mal. A seguir, explique o princípio dualista. Então, vamos lá. Também vocês podem elaborar a resposta de vocês diante disso aqui. No zoroatrismo, havia uma intensa rivalidade entre o bem e o mal, né? Chamado o princípio dualista, onde eles tinham a ideia de que o bem sempre vencia o mal. É uma ideia que a gente ainda tem até os dias atuais, ok? E para concluirmos, tem a atividade aí da página 185, que é esse mapa mental aí, esse esquema, né? Para vocês completarem. Povos da crescente fértil, lá do crescente, a região do crescente fértil. Tem os fenícios, hebreus e persas, né? Para vocês completarem certinho aí, é só observar as palavras abaixo. Religião monoteísta, né? Estão lembrados? Acreditam em um único Deus. Eram os hebreus, foram os primeiros povos a ter esse tipo de religião. Então, aí a gente já sabe que vai colocar hebreus ali. No outro quadrinho em branco, embaixo tá lá, sobre o governante de Ciro, acabamos de falar, os persas, né? Então, dá para concluir bonitinho aí, ok? Concluam, então, as atividades do capítulo 2. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.